de Deus e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor com o fogo abrasador, nos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, e o vosso Espírito, Senhor, nos enviar, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e essa que tu me enviaste. E os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o tema da noite, o Espírito Santo nos impulsiona a vencer o mundo. Na nossa língua portuguesa, a palavra impulsionar tem relações com dar, com empurrar, com aquele que dá o estímulo, com aquele que é atirado. E quando nós falamos que nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, muitas vezes o mundo em que nós vivemos nos trava. Eu tenho certeza aqui que alguém já passou por situações de nervoso. Quem é nervoso aqui quando vai falar alguma coisa ou quando está em alguma situação? Levanta o braço. A gente trava, né? Trava tudo, até a língua. Até a língua embola. É isso que o mundo faz conosco. O mundo nos trava de tal forma que a gente fica estático, parado. A gente não consegue se mover, nem falar, nem agir. E o Espírito Santo vem para nos empurrar, para nos impulsionar, para nos dar um ânimo para dizer, como nos diz a própria palavra, vós não sois deste mundo. O próprio Senhor nos diz isso pela palavra. Vós não sois deste mundo. Por isso,
o mundo odeia vocês, porque eu escolhi vocês. E o mundo é contrário aos ensinamentos do Senhor. Aqueles que escolheram o mundo certamente são filhos do mundo. Mas nós que escolhemos a Cristo, nós somos aqueles que o mundo odeia. Então o mundo vai querer travar a nossa voz. O mundo vai querer nos travar que a gente não caminhe. E a gente diz que o cristão católico é o peregrino. Ou seja, o peregrino nos dá a imagem daquele que caminha. Então, quando eu fico estático na minha vida espiritual, na minha vida de missão, na minha pessoal, eu não estou deixando o Espírito Santo agir em mim. Porque o Espírito Santo é aquele que nos movimenta, é aquele que nos muda, é aquele que nos dá impulso. Teve um dos irmãos, uma vez, que contou um testemunho para mim, e eu dei muita risada, né? Ele foi convidado para fazer uma leitura aqui um dia na paróquia, e quando ele se deparou que estava na fila da procissão de entradas, as pernas começaram a tremer, segundo ele, e disse que começou a suar, passar mal, e disse assim: eu tenho que desistir dessa leitura. Às vezes a gente se depara com tantas situações no mundo, com tantas dificuldades na vida, que a gente começa também a passar mal, a travar. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, para lembrar que nós temos um advogado, alguém que foi enviado por Jesus para nos dar a força e o alento quando precisamos. O problema é que às vezes nós sabemos que temos um advogado, mas a gente não recorre a ele quando precisamos. E Jesus diz algo tão bonito nas Sagradas Escrituras, a gente pode encontrar lá em Lucas, que nos diz, capítulo 12 de Lucas, que nos diz, eu até anotei para não esquecer, né? O Espírito Santo vos ensinará aquilo que vós dizer quando estiverem diante dos tribunais de Deus. O Espírito Santo lhe dará palavras acertadas. Ele mesmo falará por você. Ele mesmo vai dizer aquilo que é necessário. Aí a gente pega a primeira leitura de hoje. Paulo é levado ao sinédrio. Está lá os saduceus e os fariseus com uma grande discussão. A primeira leitura que a gente ouviu hoje da liturgia. Os saduceus não acreditavam em anjos, espírito e em ressurreição. Paulo pregava o Cristo ressuscitado. Nós estamos num tempo pascal ainda, finalizando agora com a festa de Pentecostes. Então eles pegaram Paulo, mas pegaram muitas vezes Pedro também, ou os outros discípulos, mas a primeira leitura fala de Paulo, e Paulo estava preso porque estava falando do Cristo ressuscitado, e eles não acreditavam na ressurreição. Paulo viveu exatamente aquilo que Jesus falou, que nós encontramos em Lucas 12. Ele estava diante de um tribunal do mundo, dos homens, mas Paulo não teve medo, não se calou diante de acusações. A leitura diz que tiraram Paulo de lá porque eles estavam com tanta raiva que, se Paulo permanecesse lá, ele ia ser estraçalhado. Imagine a raiva que os saduceus estavam de Paulo, porque estava falando do Cristo ressuscitado. Agora vamos trazer para a gente, para o nosso dia a dia. Às vezes a gente vai falar de Cristo para o irmão, e o irmão acha que a gente está falando besteira. A gente vai chamar alguém para a igreja, alguém diz que a gente está
falando errado. Esse negócio de igreja não existe, esse negócio de igreja é alienante. Todo mundo que vai para a igreja é alienado, porque pensa diferente, não se renova, não muda as ideias, e o mundo está aí constantemente mudando, pensando diferente, evoluindo no conhecimento. E você que vai para a igreja, você é uma pessoa atrasada, uma pessoa que não vai pensar como a gente. Então a gente também é criticado por ser cristão. A gente também é criticado porque a gente tem uma doutrina a pregar. É por isso que o Espírito Santo veio como nosso advogado, para nos dar palavras acertadas quando os nossos irmãos nos atacam dizendo que os católicos adoram imagem. Alguém aqui já adorou alguma imagem na vida? Se adorou, vai ter que se confessar com o padre, viu? Que é pecado. Alguém aqui acredita que Maria é deusa? Não. Se acreditar, você também está pecando teologicamente. Ela é a filha de Deus, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Mas alguém igual a Deus? Não. E a palavra Miguel significa quem como Deus. Por que será que o demônio foi expulso do céu, onde ele foi criado por Deus, para viver servindo o Senhor como um anjo de luz? Porque Lúcifer queria ser igual a Deus. Algum momento Maria quis ser igual a Deus? Não. Nós somos acusados constantemente desses crimes que não cometemos. Como Paulo foi acusado por falar da ressurreição. E às vezes a gente se cala. Às vezes a gente concorda. Às vezes a gente abandona a igreja porque a gente acredita nisso. Por que será que as igrejas evangélicas, eu não estou falando mal, né? Mas por que será que as nossas igrejas evangélicas estão cheias, estão se enchendo? Porque nós católicos estamos ficando estáticos, ou seja, parados, sem respostas. Não estamos deixando o Espírito Santo nos impulsionar. E como o Espírito Santo não consegue nos movimentar, a gente abandona a fé e vai para outra igreja. A gente não conhece a verdade. A gente não sabe deixar o Espírito Santo agir em nós e falar palavras acertadas quando nós não sabemos. E aí o erro não está na igreja. O erro está em nós que não nos abrimos à graça que Deus nos deu. O erro em nós católicos é que ainda não percebemos que Deus deu tudo o que precisávamos, porque Ele nos deu o próprio Espírito Santo para vir em nosso auxílio quando mais precisarmos e nós não recorremos. É como alguém que está doente, enfermo, prefere se automedicar do que ir ao médico. Da mesma forma, às vezes a gente está com uma doença espiritual e a gente, no lugar de recorrer à igreja, aos sacramentos, à graça, ao Espírito Santo, a gente recorre às outras coisas, achando que tem solução. Meus queridos irmãos, nos foi dado o Espírito Santo. Nos foi dado tudo. Então, por que ainda nos falta, se nós temos tudo? Por que ainda nós achamos que falta que Deus venha, que Deus desça do céu, que Deus mande, que Deus apareça a mim em sonho, que Deus me cure, que Deus me liberte, se Ele já deu aquilo que nós precisávamos, que é o Espírito Santo? O problema não está em Deus. O problema não está na igreja. O problema está em nós porque nós ficamos estáticos, parados, estagnados com medo. E quando nós deixamos que o medo
fique no nosso coração, nós não damos espaço para que o Espírito Santo nos impulsione, nos empurre, nos jogue. Eu vou pegar um exemplo muito interessante que eu acho que todo mundo já conheceu, porque com as redes sociais a gente acaba tendo informações constantemente. Isso é muito bom, né? Graças aos meios de comunicação, as redes sociais, as informações chegam para a gente de uma muito rápida, né? Até nós usamos, né? Aqueles que nos acompanham aí pela web rádio, também pelas lives, pelo Facebook, pelo site. É muito bom a gente também usar os meios de comunicação para transmitir. Então, certamente vocês já ouviram essa história. É aquela da águia. A gente sabe que chega um período da vida da águia que ela precisa passar por uma situação. Se ela estagnar, se ela parar, ela vai morrer. Então, quando as penas estão pesando demais, elas não conseguem voar tão alto. Quando os bicos crescem de tal forma que vai envergando, elas não conseguem pegar a presa com tanta facilidade, como também as suas garras, né? E aí ela precisa passar por um processo de renovação para voar sobrevivendo. E aí elas precisam se decidir: ou morre ou se renovam. Aquelas que decidem se renovar, elas precisam procurar o topo mais alto, elas vão se alimentar, depois elas vão procurar um topo mais alto que encontrarem, para que ninguém alcance elas e elas estejam vulneráveis a qualquer ameaça que possa aparecer. E lá elas vão passar por esse processo de renovação. Elas vão bater o bico na rocha até o bico cair. Elas vão arranhar com as unhas até que elas sejam comidas. E elas vão tirar as penas todas do corpo para que nasçam novas penas. É um processo doloroso, que dói, que machuca, mas se elas não deixarem passar por esse processo, elas não conseguirão sobreviver. Às vezes, o medo nos deixa estáticos e não deixa a gente fazer esse processo de renovação. E quando Jesus diz, eis que faço nova todas as coisas, Jesus está dizendo que a gente precisa se renovar constantemente. A gente não pode deixar se acostumar com as coisas do mundo, porque nós não somos deste mundo. Nós somos apenas peregrinos aqui neste mundo. E por isso a gente tem que trilhar um caminho longo. Quando a gente para, é porque já desistiu de ir para o nosso destino. E se nós, como a águia, não nos deixarmos passar por esse processo de renovação, mesmo doloroso, a gente não consegue sobreviver. E é o Espírito Santo que vem em nosso auxílio para nos dar. Como no primeiro dia de abertura deste novenário, o Padre Luan falava sobre ânima. O ânima é o Espírito Santo que nos dá. Porque a gente tem corpo e espírito. A gente também tem o ânima. Porque a gente pode ser a pessoa que está aqui, que tem um espírito que dá vida ao corpo, mas que é como se fosse morto. Que não tem razão para viver, que não tem sentido para nada para a vida e precisa de um ânima, de um impulsionar-se, de o deixar ser impulsionado. E aí que está o Espírito Santo que vem impulsionar em nós, nos dando esse ânima, animando o nosso coração, animando a nossa vida e nos fazendo passar por esse processo que às vezes é doloroso, mas que é necessário para continuarmos caminhando. O pecado, o mundo faz com que a gente peque. E o pecado nos paralisa. Até a gente chegar ao Padre é muito difícil.
Porque a gente contar para o padre, a gente olha para o padre e diz assim, vou contar o meu pecado para o padre. E o padre, quando eu estiver na missa, ele, quando olhar para mim, ele vai lembrar do meu pecado. Aquele pecado mais cabeludo que tem. Aí isso já lhe barra, né? Já. É doloroso, né? Às vezes a gente confessar com o padre. É ou não? Porque a gente vai contar aquele pecado mais cabeludo que a gente fez. Que a gente não queria que ninguém soubesse na face da terra. Mas se a gente não passa pelo processo de renovação, a gente não consegue sobreviver. Por isso, meus irmãos, deixemos que o Espírito Santo nos empurre, nos impulsione, nos dê um ânimo, nos dê uma vida nova. E que, já se aproximando a festa de Pentecostes, que o nosso coração esteja não aberto, escancarado, para acolher a grande graça que Deus tem reservado para cada um de nós. E se você acredita nisso, tome posse e permaneça firme durante esses dias. E eu tenho certeza que neste final de semana, Deus tem reservado o melhor para nós. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, não desanime. Não fique parado, balança a pessoa. Se movimente. Ânimo. Agora olha sério para essa pessoa e diz, Deus tem reservado a melhor parte para você. Exatamente para você. E viva o Espírito Santo de Deus!